Para as nossas saudações, vamos hoje abordar as questões ligadas à lição número 9 e última deste nosso curso básico de Espiritismo, na parte que respeita à parte prática. Depois de termos visto as curas espirituais, depois de termos visto toda a organização da Casa Espírita, o funcionamento, as várias ações nos vários departamentos, nas várias orientações, vamos hoje analisar o estudo sistematizado. Eu gostaria aqui de dizer que não estamos diferenciando este estudo sistematizado daquilo que foi a abordagem das palestras, dos seminários, digamos assim, dessa divulgação da doutrina, desse esclarecimento sobre a doutrina, que abordamos nas primeiras lições práticas. Vamos ver agora o estudo sistematizado, porque há, no nosso entendimento, alguma confusão entre aquilo que é o conhecimento da doutrina espírita, que deve ser dado a todas as pessoas de uma forma indiscriminada, a toda a gente, de acordo, enfim, com as faixas etárias, naturalmente também adaptando a organização aos estados sociais de que pertencem, mas agora direcionado basicamente para o trabalhador espírita, para o trabalhador da casa espírita, que naturalmente terá que ter uma outra preparação que não aqueles que vêm à Casa Espírita ou frequentam a Casa Espírita. E gostava de dizer que há quem, companheiros nossos, que acham que as pessoas têm todas que estudar, têm todas que tirar cursos universitários espíritas, e não é verdade. As pessoas têm que ter acesso a esse estudo se o pretenderem, mas não podem ser obrigadas a fazê-lo. Como já temos referido, conhecemos quem primeiro manda as pessoas estudarem, prepararem, esclarecerem-se, depois para serem tratadas. Isso no nosso entendimento, é um absurdo, porquanto as pessoas vão à Casa Espírita como se fosse um hospital de urgência e, portanto, buscam um socorro imediato que tem que ser dado em regime de urgência e depois tem que o esclarecimento ser levado a cabo de tal forma que instigue, que impulsione as pessoas a quererem, a desejarem conhecer mais e melhor. Então, neste estudo sistematizado, que faz parte hoje da nossa última lição, nós devemos ter noção que é dirigido exata e precisamente aos espíritas, àqueles que têm que estar preparados para atender as pessoas que buscam na casa espírita o auxílio e a ajuda. É evidente que o que é que deve ser estudado sistematicamente? Deve ser aquilo que nós consideramos ser a hierarquia espírita, as obras espíritas. Jesus, comandando as falanges do Consolador, trouxe de novo, escrito na sua verdade, na sua pureza inicial, trouxe, através da codificação espírita, esses conhecimentos agora mais desenvolvidos e mais sistematizados. E, portanto, era esse estudo das obras básicas da codificação que nós devemos, enfim, quer dizer, colocar as nossas preocupações a propósito do aumento, da ampliação dos nossos conhecimentos. É claro, para este estudo sistematizado, a necessidade de haver uma organização desse estudo. E deve ser de tal forma organizado que seja simples, que seja de fácil compreensão, de fácil entendimento, de fácil constatação da imprescindibilidade, da necessidade que há para o trabalhador espírita de o fazer, de o levar a cabo para a sua própria evolução e para se colocar numa posição de poder esclarecer aqueles que sofrem, aqueles que precisam desse auxílio. Ora, o trabalhador que esteja interessado em progredir continuamente, sendo a doutrina espírita evolucionista, isto é, não se pactua com a manutenção da rotina, do ritual, podemos dizer assim, básico daquilo que nós conhecemos, mas ser sempre no sentido de procurar mais e cada vez mais, aliás, é isso que o Evangelho nos fala, busca e acharás, procura e encontrarás. Portanto, todo o trabalhador que faz, ou candidato a trabalhador que faz o curso básico, de seguida deve ter a possibilidade de fazer um estudo mais profundo, mais sistematizado daquilo que são as obras básicas da codificação, a parte filosófica do Livro dos Espíritos, a parte científica do Livro dos Médiuns e a parte religiosa, o Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, é fundamental que o trabalhador, na sua própria preparação, busque compreender melhor. Então, qual é o tempo que deve demorar o estudo sistematizado? Nós tivemos conhecimento aqui há uns anos atrás, até através de um companheiro que, numa profissão elevada,
foi, numa casa espírita, instado a fazer um curso de livros espíritos de 2 anos, um curso de livros médios de 2 anos, um curso de evangelho de 2 anos. O que quer dizer, grosso modo, que um curso de doutrina espírita demorava 6 anos. E enquanto não fizesse esse estudo, esse trabalho, não poderia dar passo, não podia auxiliar o próximo. Para nós isto é absolutamente absurdo, não tem quaisquer bases racionais, lógicas. E, portanto, nós somos da opinião que o estudo não deve ultrapassar 1 hora semanal e que essa hora deve ser, exatamente para não sobrecarregar os trabalhadores, num dia de trabalho da Casa Espírita. Dessa forma, possibilita que as pessoas participem nos trabalhos e façam o seu estudo, evitando mais uma ida ao centro, mais uma deslocação ao centro, em muitos casos que se torna difícil e provoca até desentendimentos ao nível do lar, porque nós temos que constatar que a maior parte dos casais não vão em conjunto, não vão à casa espírita em conjunto. A grande maioria, ou não vai o marido, ou não vai a esposa, e, portanto, isso dá sempre prazo a desentendimentos quando se verifica que é uma frequência desusada e, dizemos assim, mas não custa nada, 1 hora por dia, não custa nada. Mas há sempre as investidas das trevas e neste particular, depois há os desentendimentos, que não é o que pretende a doutrina espírita, senão antes aumentar, ampliar as relações no lar, melhorar a paz no lar. E, desde logo, este estudo sistematizado deve abordar as 3 componentes, como dissemos, filosófica, científica e religiosa, ou ética ou moral, como queiramos. E não temos receio de identificar genericamente que é uma religião, o Espiritismo. Não temos qualquer receio. Só tem receio quem tem medo de estudar melhor a doutrina e de buscar nos seus conteúdos mais profundos esta realidade religiosa que nos permite ligarmos uns aos outros e, dessa forma, cumprirmos o que Jesus falou: quando fizeres a destes mais pequeninos, a mim o fareis. Então, há necessidade de ter esta preocupação no estudo sistematizado da doutrina de se atingirem alguns objetivos. Desde logo, a reforma íntima, a transformação interior, o aperfeiçoamento, a busca da perfeição. E depois temos que ter noção de que é fundamental garantir e manter a pureza doutrinária. Não temos que acrescentar nada, nem temos que substituir nada. Está tudo bem esclarecido. É como pensarmos que continua a haver necessidade dos milagres e que Deus não fez a lei perfeita e tem que ir, de vez em quando, alterando-a de acordo com a nossa vontade. Então é fundamental ter a ideia de que está lá tudo bem codificado. É claro que muitas das vezes o que lá vemos tem algumas interpretações mais profundas, que à época talvez as pessoas não estivessem ainda preparadas, muito menos do que no tempo de Jesus, ou melhor, muito mais do que no tempo de Jesus, certamente, mas ainda não suficiente. E, portanto, há coisas que não tinham ouvidos de ouvir e muitas vezes de entender. Portanto, há necessidade de perceber que há muito que na codificação está que precisa ser desenvolvida na sua racionalidade, desenvolvida no seu entendimento. Mas está lá, basicamente, o conteúdo mais profundo está lá. Então, desde logo, esta reforma íntima e a abordagem da pureza doutrinária sempre como primeira preocupação. E depois temos a noção de que há muitas ideias, muitas filosofias, muitos aspectos religiosos diferenciados do Espiritismo e têm direito de existir e os seus profitentes têm direito de serem respeitados. Mas é verdade que um curso destes, um estudo sistematizado destes, precisa ter em atenção que se trata de difundir as ideias espíritas. É das ideias espíritas que se trata e não é propriamente misturar com outras ideias que são muito respeitáveis, mas que não, no caso particular, não têm nada a mais a acrescentar àquilo que a doutrina espírita nos traz. Desde logo, então, tudo isto, toda esta preocupação deve visar o conhecimento mais profundo das coisas, o conhecimento mais profundo da verdade e, naturalmente, levar-nos a enfrentar a razão pela fé, ou melhor, a fé a enfrentar a razão, tornando-a, portanto, raciocinada. Esta é fundamental. Além do mais, nós temos que ter presente que há necessidade cada vez de maiores divulgadores da mensagem de Jesus. Fez isso. Jesus deu-nos essa lição. Primeiro mandou os 72 da Galileia, depois mandou os 500 da Galileia, preparou aqueles que o ouviam e depois escolheu e enviou-los a espalhar a boa nova. Ora, é fundamental que nós tenhamos esta preocupação, um estudo sistematizado
tem que visar a preparação de determinados companheiros, determinados irmãos que se dediquem também à formação das pessoas que não têm essa cultura. Portanto, visa também e principalmente formar pessoas que divulguem, formar palestrantes, formar expositores espíritas. Estamos a falar num estudo sistematizado. Depois também permitir que tenhamos uma visão mais profunda do que é o desenvolvimento da mediunidade, como alguns dizem, trata-se de educação da mediunidade e não propriamente desenvolver a mediunidade. Há médiuns que recebem as entidades muito facilmente, mas não estão educados, não sabem como controlar essa exteriorização da sua faculdade mediúnica. Depois não podemos deixar de pensar que o Consolador lembrará o que Jesus falou e esclarecerá todas as coisas. E, como tal, sendo Consolador, é fundamental que tenha em mente que é a prática da caridade que é imprescindível e que é o exemplo daquilo que nós devemos dar da nossa crença, da nossa fé, é aquilo que devemos pôr na nossa missão. Ora, para isso, tudo aquilo que nós falamos é necessário preparar espíritas esclarecidos sobre toda a obra da crucificação e esclarecidos sobre a mensagem de Jesus, principalmente sobre a mensagem de Jesus. Então, educar é muito mais do que as palavras do léxico moderno querem dizer ou querem significar e que muitas das vezes são confundidas com instruir. Uma coisa é a pessoa estar instruída, outra coisa é estar educada. A educação, agora no aspecto espiritual, inclui também a instrução, também aquilo que nós recebemos como cultura, mas também há necessidade de nos prepararmos para dar aos outros isso e pôr em marcha, pôr em prática na nossa própria vida aquilo que nós aprendemos com a doutrina espírita. Portanto, educar é mais além do que propriamente instruir e é também exemplificar pelo amor aquilo que se aprende no conhecimento e que muitas das vezes a dor obriga digamos assim, a buscar, a procurar a solução para muitos dos nossos problemas. Então, nesta questão da educação e o espiritismo, há necessidade de um trabalho profundo de educação. Vejam que nós falamos no lar, falamos nos anjos da guarda, falamos da intervenção do mundo espiritual, falamos de tudo isso na parte da sexualidade, na parte do exercício material da vida, física. Mas agora trata-se de adaptar tudo isso que a gente aprendeu àquilo que é o trabalho espiritual. E neste particular, começa a educação no próprio lar. A mãe, que é a educadora por natureza e é trabalhadora no lar, é aquela que exterioriza o sentimento, aquela que materializa a sensibilidade. O pai é aquele que materializa, digamos assim, a força, a coragem, a segurança. Mas há a mãe que trabalha no lar e há a mãe que trabalha fora do lar. E nesta questão é fundamental que o casal, que o lar, que os membros da família, que os responsáveis pela família, pai e mãe, tenham a noção de que precisam dedicar uma parte do seu tempo a educar os seus filhos e também a educarem-se eles próprios na busca do entendimento mais profundo daquilo que é a mensagem de Jesus. Mas é evidente que os tempos disponíveis para um e para o outro, um caso e no outro, são diversos. Então há necessidade de levar aos filhos ou instalar no lar uma educação de cariz religioso. Uma educação de cariz religioso. A finalidade última que nós devemos prosseguir é a perfeição em Deus. E para isso, a ligação de novo ao Criador é fundamental a educação religiosa. Mas não podemos esquecer que a educação e instrução que se dá, por exemplo, nos infantários ou depois nas escolas, está um bocadinho afastada dessa ideia fundamental que nós falamos em educação espiritual. E isto às vezes acarreta o quê? Um distanciamento muito claro dos pais e depois as consequências que daí advêm no próprio lar, quando nós vemos, por exemplo, as nossas crianças, os nossos filhos, descambarem e atribuirmos de alguma forma às companhias que são más que o têm, embora os outros pais também atribuam às companhias que os filhos têm e nas quais se incluem muitas vezes os nossos próprios filhos. Então, nesta questão da educação espiritual, é preciso termos a noção, e nós espíritas estamos a falar agora nos nossos próprios lares, de onde devemos procurar ser o exemplo, que educar espiritualmente
é espalhar a verdade sobre a lei de causa e efeito, sobre a lei da ação e reação. Já demos estes pormenores ao longo do nosso curso. Sobre a lei da reencarnação, é fundamental que o espírita não tenha quaisquer problemas no seu lar em abordar estas questões. São leis que comandam e que controlam, ou pelo menos devem fazê-lo, a conduta, o comportamento e a ação daqueles que receberam a oportunidade de voltar à Terra para aprenderem com a dor a provar que não repetem os erros anteriores e que se fazem merecedores de encontrar a morada onde se regenerarão. Portanto, é fundamental que nós tenhamos essa noção, nós espíritas, e que implementemos no nosso lar essa questão da educação espiritual. Educação espiritual não é instrução, como nós nos habituamos a ver nas escolas, nos infantários, dar conhecimentos das coisas da terra, é dar conhecimentos das coisas espirituais, ainda que podendo termos que analisá-las, as coisas materiais, os problemas materiais, à luz dessa educação espiritual. Então, há necessidade de perceber que as igrejas que nós conhecemos, as igrejas mais ouvidas e de alguma forma mais protegidas da nossa sociedade, que pertencem às diversas religiões, não o fazem, embora devessem privilegiar a abordagem da vida na sua plenitude, fosse na vida material, fosse na vida espiritual. Havia necessidade, o que não foi sempre assim, de fazer-se compreender às pessoas a origem da vida, que atualmente já está a ser também repetida pelo Papa atual, da Igreja Católica, o Papa Francisco, a propósito da defesa da vida, do direito à vida do embrião. Havia necessidade de abordar isso com mais profundidade. Todas as religiões o deviam fazer nas facetas terrenas, enquanto permanece no corpo físico, embora essa permanência esteja sujeita a todo um conjunto de sensações e inclinações físicas ou materialistas e a que se vive após a chamada morte. É necessário fazer uma abordagem profunda, esclarecida, sem quaisquer subterfúgios, sobre aquilo que é a vida durante a vida física e aquilo que será a vida depois de cessar a vida física. Porque muitas vezes o que nós verificamos é que a morte, a saída da alma do corpo, está muito mal interpretada e leva a grandes confusões. E as pessoas às vezes ficam naquela, ouvem os seus responsáveis religiosos, os seus orientadores religiosos, falar da vida espiritual de uma forma absolutamente abstrata, de uma forma absolutamente até absurda, e que muitas das vezes põe em dúvida, ou leva a que se ponha em dúvida, de facto, a fé que pretende seja o motor da nossa transformação moral, da nossa transformação íntima. Portanto, é urgente implementar a educação autêntica. Era urgente que as escolas públicas, privadas, as escolas laicas, pudessem ser também batizadas por esta necessidade de uma educação espiritual mais profunda, com lógica, com racionalidade. Estamos num período em que os filmes de Hollywood, a abordagem nas telenovelas, etc., abordam estas questões, a questão da reencarnação, a questão da comunicabilidade dos espíritos, a questão da lei da ação e reação. Isso é abordado, só precisa que os espíritas tomemos esses exemplos em mãos e contribuamos também a um melhor esclarecimento, levando as pessoas de uma forma racional, a buscar ampliar os seus conhecimentos. E, portanto, é muito importante que nós sejamos também parte do motor que deverá contribuir para uma modificação radical do comportamento social e que marque uma administração do homem sobre aquilo que é a vida do planeta de uma forma indelével, de uma forma perfeitamente visível e perceptível. E isto, muitas das vezes, nós demitimos dessa função, entramos na casa espírita à hora do trabalho e lembramos de tudo. Saímos da casa espírita no final do trabalho e passamos tudo à gaveta, escondemos tudo outra vez. Então é muito importante que nós tenhamos a noção de que a educação religiosa no lar é fundamental. E essa educação religiosa é uma educação espiritual. É educar as crianças, os filhos, espiritualmente. E nisso, a busca de nós percebermos melhor as coisas deve levar-nos, de facto, a espalhar a verdade, a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, a lei da ação e reação. Essa é uma tarefa que nós devemos procurar implementar.
no nosso lar e à volta, nos outros lares, que queiramos ajudar também a encontrarem uma liberdade mais clara, mais evidente e também uma esperança maior na vida do mundo que há de vir. Então as famílias precisam de começar a transmitir aos seus filhos princípios de educação moral e social. Desde muito crianças, desde muito pequenos. Eu recordo-me que vi alguns a evangelização de bebés, vamos falar até aos 2 anos, e eu achava estranho como é que bebés de 2 anos eram nessa conversa da evangelização. E realmente constatei que é real, que é verdade, porque a forma como era apresentada essa educação era a forma de marionetes. E as crianças iam a pé, quase algumas mal andavam, até à boca do teatro de marionetes, muito interessados em ouvir os marionetes a falar, naquela voz roufanha, muito cativante para as crianças, e até prestavam alguma atenção. Nós sabemos que muita coisa fica daquilo que elas ouvem, muita coisa fica, como muita coisa fica daquilo que os pais falamos durante a gravidez, porque os espíritos não dormem, ouvem. O corpo pode limitar algumas coisas, alguma compreensão de algumas coisas, mas fica lá e um dia surgirá, claro, a sua compreensão. Então há necessidade de educar moral desde muito pequenos, levando-os o Evangelho, adaptado às suas idades, por forma a que desde o início compreendam que precisam de se conduzir com regra e com moralidade. Com regra e com moralidade. Estamos numa fase em que estão descendo à Terra, estão reencarnando espíritos já de grande evolução. E nós não sabemos se está no nosso lado, se está no lado ao lado, porque essa evolução pode se tornar perceptível em qualquer altura, até para a nossa própria surpresa. Ainda durante esta questão da educação e da instrução, seria ótimo levar a cabo uma preparação dos casais para esta tarefa, sobre a orientação espiritual das crianças, verdadeira educação espiritual. Nós vemos aí alguns cursos de preparação para o casamento. Curiosamente, dada por pessoas que nunca casaram, que nunca foram casadas, e às vezes até com alguma deformação sobre aquilo que é a vida no lar. Mas deveria ser feita antes de qualquer consumação do casamento, deveria ser feita essa educação. Deveria passar pelas escolas? Sim, deveria passar pelas escolas. Hoje é fácil, os cientistas estão desenvolvendo tarefas na área da regressão de memória a vidas passadas, da análise psicológica das pessoas, dos vários estratos sociais. E seria bom que se adaptassem essas análises a uma educação, a uma conduta, a uma condução da preparação dos jovens candidatos a nobentes, os jovens candidatos ao casamento. Isso era muito importante, porque muita coisa, se calhar, se evitaria no futuro, no relacionamento e até na orientação dos filhos. Mas é evidente que a instrução também é de grande importância, já que o espírito não evolui só pela educação espiritual, também deve evoluir pela evolução intelectual, conduzir as pessoas a partilharem o seu saber, os seus conhecimentos, a sua inteligência, uns com os outros, era de todo fundamental para que houvesse mais solidariedade nas investigações, na preparação do futuro. Quantos cientistas hoje, talvez em conjunto, pudessem descobrir grandes coisas e naquele egoísmo que é flagrante em querem ser os melhores à frente de todos os outros, acabam por não ser intuídos a orientar as suas investigações no sentido do bem da humanidade. E, portanto, é necessário também que os espíritas tenhamos consciência de que esta instrução também é fundamental, ainda que deve ser direcionada para o bem comum, para o bem social. É preciso também entender, ou fazer entender, ou saber fazer entender, saber ensinar a ler, a estudar, a compreender os assuntos que estão à disposição dos cidadãos para a sua formação integral. Nós temos consciência que hoje um dos grandes déficits da nossa instrução é a falta de compreensão da análise dos textos, da análise, digamos assim, da interpretação daquilo que se fala, daquilo que se diz. Não é fácil ver hoje os professores ensinarem a entender, a compreender as coisas. E vemos os estudantes a decorarem e não fixarem, porque tão logo haja um bloqueio qualquer numa qualquer palavra, eles acabam por não perceber. Então é bom que se ensine a perceber as coisas, a compreender quem é, o que faz e para que faz. São palavras que são audíveis, são inteligíveis e compreensíveis. Nós precisamos saber de onde vimos, ou de onde viemos, o que estamos cá a fazer e para que é que estamos cá a fazer. Qual será o futuro? Estas perguntas que nos devemos
fazer a todo o tempo, para entendermos melhor a nossa vida. Então, isto é dar instrução, mas à luz da verdade espiritual, que é fundamental. É a formação integral que é necessário ter presente. Formação religiosa, formação espiritual e a formação intelectiva ou intelectual, estando as duas, marchando uma ao lado da outra e sempre voltadas para a libertação que nós devemos prosseguir, devemos de alguma forma perseguir. Foi o que Jesus falou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Temos que adaptar a verdade à vida física para que seja melhor perceber as coisas. Reparem que Jesus sempre falou nas lições da vida diária com o povo, seja através da vinha, seja através, enfim, do casamento, da poligamia, da compreensão das várias noivas, fosse através do perdão, da tolerância, adaptando às coisas da terra. Jesus sempre empregou os conhecimentos de toda a gente da vida física para atingir o conhecimento, a sabedoria espiritual, que sempre acaba por ser positiva, porque é face aos problemas concretos que nós conseguimos ter maior compreensão e maior compreensão das coisas da vida. Portanto, é muito importante esta tarefa, e particularmente dirigida aos jovens. É muito importante o cuidado a ter um tratamento destas questões relacionadas com a infância e com a juventude, porque aqueles que são hoje infantes ou jovens virão a ser jovens ou adultos e, portanto, o futuro da divulgação da mensagem de Jesus está nas suas mãos. É, portanto, importante terem atenção a estas duas faixas etárias que, no que diz respeito ao progresso da humanidade, vão ter uma intervenção profunda e importante. A nossa, dos mais velhos, naturalmente continuará ainda durante algum tempo a ser também importante. Mas temos que preparar o futuro para que não haja uma quebra entre gerações e, naturalmente, se perca a finalidade com que nós abraçamos a doutrina espírita, que é a evolução da mensagem, que é a contribuição que nós devemos prestar à grande transformação que a humanidade vai sofrer dentro de pouco tempo, ou já está a começar a sofrer, e que, portanto, nós, os espíritas, sem qualquer preocupação de virmos a ser os paladinos, ou virmos a ser os timoneiros, porque somos muito poucos e ainda muito pouco, digamos assim, mobilizados para essa tarefa, mas pelo menos contribuamos de alguma maneira para que se faça luz sobre muitos dos aspectos que se mantêm ainda desconhecidos ou ainda incompreensíveis. Então há necessidade de, quando falamos às crianças, termos presente que estamos a olhar corpos pequenos, mas os espíritos que habitam esses corpos têm já, enfim, um grande conhecimento do passado e, naturalmente, que vêm abraçando estas tarefas ou vêm com a preocupação de abraçarem estas tarefas com outras finalidades que talvez nós não tenhamos abraçado. São espíritos em processo de reencarne, o que vale dizer que o espírito não é uma criança, porque a criança é fisicamente só falando. O espírito é adulto e precisa ser despertado para uma nova realidade. Será que todos já tomaram conhecimento no passado com as ideias do cristianismo? Mas com certeza que nem todos tomaram esse conhecimento. Nós, como não sabemos quem tomou, quem não deixou de tomar, o que nós temos é que pensar que todos precisam de tomar conhecimento. Aqueles que mais facilmente apreendam a mensagem, pois naturalmente que vão dar conta disso. Aqueles que não se aperceberem tão facilmente, nem por isso deixam de ter necessidade que nós façamos o nosso papel de levar o conhecimento das coisas aos jovens, aos infantes e aos jovens. E temos que ter um pronome muito importante, que é o seguinte. É claro que na mutação do nosso corpo físico, nós vamos verificar que o homem é aquele que demora mais tempo a atingir a idade adulta, então, quando termos físicos. E, grosso modo, é hoje mais cientificamente provado, mais ou menos provado, que nós, 7 em 7 anos, devemos mudar praticamente todas as células do corpo físico, exceto as células neuronais. O que quer dizer que, progressivamente, de grupos de 7 em 7 anos, há transformações grandes, e particularmente da primeira grupo de 7 para o segundo grupo de 7, há de forma muito objetiva e muito clara a demonstração de que nós quase que tomamos, nessa altura, conta do corpo físico. Até aos 7 anos vamos tomando progressivamente. E aí, aos 7 anos, começa a haver mais uma presença em relação às coisas que nos rodeiam, físicas, do que propriamente aquilo que acontecia nos primeiros 7 anos, que tínhamos muito mais sensibilidade para as coisas do espírito, para aquilo que ainda vivenciávamos fora da matéria. E é esta preocupação que a gente tem que ter quando se trata de, digamos assim, ensinar, ajudar, esclarecer
a infância, depois passar a seguir nos 14 anos para a fase da juventude, pelo meio a tal fase da adolescência. Portanto, esta questão deve ser muito bem ponderada para que nós possamos perceber como é primordial na educação da criança o controle dos instintos e das tendências que terá que ser feito na passagem para a juventude, partindo da adolescência, terá que ser feito de uma forma racional e convincente, e clara, e objetiva, e sem quaisquer dúvidas, ou sem oferecer dúvidas, porque as crianças, a partir dessa altura, os jovens começam a entender, e começam a entender a realidade que se lhe demonstra. É claro que, como nós temos vindo a esclarecer, e já falamos nas lições anteriores, nada melhor do que o Evangelho no Lar para poder criar condições para essa situação se desenvolver e para que, de facto, consigamos atingir objetivos muito, muito claros. Como estávamos a dizer, o terceiro período da passagem da adolescência para a juventude é uma fronteira fundamental e primordial, porque nos 14 anos, nos 13, agora, com o desenvolvimento interativo, com certeza que começa ligeiramente mais cedo, a compreensão das coisas que nos rodeiam, a grande revolução tecnológica, e, portanto, há a necessidade de perceber que é uma fase crítica, é uma fase em que a sensibilidade desponta, dos 11, dos 12, 13 anos, embora haja nas meninas haja uma certa antecipação, começa mais cedo a transformação, no rapaz começa mais tarde, mas essa fase da adolescência, que é a passagem, a fronteira entre a infância e a juventude, é muito importante. É muito importante. E, portanto, exige de nós uma concentração, uma vigilância e, naturalmente, uma maior preocupação. É claro que é na adolescência a fase, digamos assim, em que se pode, de alguma forma, corrigir o caráter que as crianças, que os espíritos trazem de vidas anteriores. É nessa educação, nesse acompanhamento, no interesse, que nós podemos, de alguma forma, moldar a personalidade que se traz, corrigir, sendo que a consanguinidade facilita esse aspecto, mas não nos liberta de perceber melhor os nossos filhos, perceber melhor os jovens, os adolescentes, e tentar não ser sempre o mandão, o pai autoritário, a mãe irascível, mas sermos os companheiros que compreendem, que auscultam sem criticar as necessidades, as esperanças, digamos assim, as ambições, os objetivos que os nossos adolescentes, aquele caminho dos jovens, têm sempre. Porque é natural que tenham aquilo tudo que vêem nas televisões, que vêem nas internets, que vêem por aí fora, e que muitas das vezes fazem despoltar dentro de si gostos, inclinações, etc. É essa vigilância que nós devemos ter presente. A vigilância sobre a forma de estar, de ser, de viver dos nossos filhos. Sem, volto a repetir, aquele ar de crítica, mas sempre com aquela preocupação do esclarecimento, da educação e, portanto, não podemos escamotear essa realidade. E, por outro lado, temos a noção de que nós somos o produto daquilo que fomos. Isto é, nas muitas experiências que tivemos em vidas anteriores, nós hoje chegamos a uma forma de ser e de estar que resulta de tudo isso. Muitas vezes de erros e de quedas, muitas vezes de equívocos que nós fomos portadores e, por isso, há necessidade de tentar abordar essa questão, ou tentar, digamos assim, manipular ou manobrar essa questão de uma forma amiga, serena, tranquila, com amor. E isso tem que, forçosamente, nos levar à compreensão, à sua compreensão, ao entendimento das suas vontades, das suas inclinações, e sem ar de crítica ou de julgamento, ir orientando, ir aconselhando, demonstrando sempre que é preocupação o bem e não que é preocupação o obrigar a que as nossas crianças, os nossos jovens, sigam aquilo que nós, muitas das vezes, devíamos ter feito e não fizemos. E depois nos saiu caro para aqueles equívocos que nós encontramos na nossa própria vida. Então nós não podemos, em sã consciência, não podemos afirmar que os pais sejam mais evoluídos espiritualmente do que os filhos, mas têm a responsabilidade de, espiritualmente, poderem ajudar os filhos a corrigir um determinado percurso. Mas pode ocorrer no lar que os filhos têm uma visão moral, uma visão espiritual muito mais profunda do que os pais. Porque filho és, pai serás, diz o ditado popular. E pode acontecer que nós, hoje, pais, voltemos como nossos netos, o que quer dizer filhos dos nossos filhos. Podemos voltar, depende do tempo de desencarne, ou podemos voltar como
netos dos nossos filhos. E, portanto, podemos fazer esta permuta, o que não quer dizer que, se agora fomos mais evoluídos, não venhamos a demonstrar daqui por 2 gerações que já tínhamos essa evolução e que somos mais evoluídos que aqueles que são os nossos pais, então. Portanto, toda esta mutação, toda esta mudança de posição nos leva a ponderar a nossa responsabilidade e a responsabilidade dos outros, respeitando o lugar que cada um ocupe, fruto daquilo que nós realmente merecemos receber. Então há necessidade desta educação antes da escola, da educação religiosa, da instrução escolar, que são facetas da própria vida, mas não suplantará nunca aquilo que é fundamental na educação no lar, na educação do amor e do carinho, que todos nós devemos pugnar por levar a cabo na nossa família. Então a educação pré-escolar, a educação religiosa, a instrução escolar, são apenas facetas da vida. E não são propriamente metas a atingir, são facetas. E devem ser todas caldeadas, todas essas facetas, devem ser todas interligadas, devem ser todas, objetivamente falando, devem ser todas conducentes a uma formação integral dos nossas crianças, dos nossos jovens e daqueles que futuramente irão conduzir a sociedade, irão conduzir, no caso concreto, muitos grupos, seguramente, irão ter responsabilidades governativas, se calhar, enfim, em várias ordens de razões, para que nós tenhamos alguma preocupação com isto. Então, há necessidade de ter muita atenção às crianças da infância e também tentar que, de facto, elas entrem no período da juventude com algum equilíbrio, com alguma serenidade, com alguma tranquilidade. Neste particular, então, nós, como já sugerimos antes, continuamos a sugerir ou a dizer da importância que se faz da reunião do Evangelho no lar, do sentar à mesma mesa, do convívio com outros amigos que queiram participar também nisso, que se estimule a oração em conjunto, também a orientação dessa reunião com o Evangelho de Jesus, falando abertamente daquilo que Jesus ensinou e quais as finalidades com que ele ensinou. Então é necessário que nós estimulemos as crianças a terem, a frequentarem a casa espírita, a buscarem na casa espírita mais conhecimento, mais sabedoria, mais solidariedade, a evitarem-se dentro da casa espírita a essa solidariedade em movimento, ao exercício da caridade fraterna, ao trabalho espiritual. E isto é muito importante que se faça desde criança. É daí que nós preparamos as nossas crianças e que muitas das vezes evitamos que haja consequências mais graves, fora do lar, nas companhias, nas companhias que buscam ou que alimentam, por forma a evitar dores maiores, a evitar problemas maiores no futuro. E esta preocupação deve levar-nos a essa preparação do futuro, a chamada profilaxia, evitar determinadas doenças espirituais, porque é o caminho da terapia do tratamento futuro e que nós vemos tantas vezes hoje avassalar os lares com problemas da área depressiva, psicose maníaca ou depressiva, esquizofrenia, etc., que se estribam em condutas erradas ou em facilitismo e libertinagem que nós deixamos que invadam os nossos lares e naturalmente, as nossas sociedades, os jovens que não têm futuro, naturalmente, mas que não têm nenhum objetivo elevado, não têm nenhuma preocupação elevada. Então, esta evangelização infantil-juvenil da Casa Espírita não pode ser levada a cabo distante dos pais, tem que ser mobilizados os pais para... Nós estamos a falar num estudo sistematizado, agora absorvendo ou envolvendo também os jovens e as crianças, a evangelização infanto-juvenil. E os pais deverão participar nessas atividades dos filhos, nas atividades de evangelização, lado a lado, em determinadas facetas, com certeza, em determinadas atividades que possam conduzir a jogos de grande elevação espiritual, por forma a que haja uma nova visão sobre o relacionamento familiar, uma nova forma de viver em família. Então, é necessário que os pais se formem nesta área, para poderem responder a questões levantadas pelos seus filhos e para poderem educar espiritualmente, sendo permanentemente exemplos para aqueles que receberam no seu lar e dos quais são agora responsáveis na conduta para o futuro. Os médiuns utilizados por Allan Kardec, isto para definir claramente esta situação, eram, na sua esmagadora maioria, crianças, jovens, talvez jovens mesmo, vamos dizer, 14, 15 anos, alguns de 13 anos. Na época também era verdade que
o futuro das crianças não se julgava no estudo, nas escolas, havia muito poucas, o acesso era praticamente proibido às jovens, às meninas, os rapazes, alguns tinham esse acesso, e portanto era uma fase em que de facto não havia prejuízo para a vida normal em utilizar essas crianças que não tinham malícia, que não tinham ainda uma visão de enganar as pessoas, e portanto eram usadas com mais confiança pelo Kardec, na busca que ele fez, na investigação que fez, para depois poder conduzir realmente a elaboração da codificação. Então, a orientação da infância e juventude deve também permitir que as crianças participem em sessões, não há qualquer problema. Mas elas precisam de assistir aos trabalhos mediúnicos. Elas não precisam de assistir ao trabalho mediúnico. Mas não deve ser proibitivo, porque a criança, o jovem, fica sempre com aquela visão de saber, de querer conhecer mais. Não deve ser impedido, cada casa espírita definirá sobre o assunto, mas não deve ser problemática a assistência das crianças. Há pessoas que dizem, mas elas ficam traumatizadas com as manifestações mediúnicas. Se houver desregramento, se houver desequilíbrio, se houver indisciplina, etc., pode acontecer que as manifestações choquem e provoquem algum receio nos jovens. Mas quando há regra, quando há orientação, quando há controle, por que não? Permitir que os jovens se detenham sobre a realidade das manifestações e se convençam da inevitabilidade disso poder fazer parte das suas vidas no futuro. E, portanto, não há qualquer problema em que isso possa acontecer. Mas a casa acha que é só mais tarde. Tudo bem, está tudo conforme a doutrina, nada impede que... Mas nós também sabemos que de jovens passam a adultos, os adultos passam a velhos e nunca deixam. Os centros nunca deixam que assistam. Então, numa análise social portuguesa, é bem mais positivo que assistam do que não assistam. Pois que, ao persistirem às reuniões mediúnicas, naturalmente que os efeitos espirituais serão diferentes, são os efeitos psicológicos. Porque na manifestação mediúnica, talvez constatem a realidade das coisas, talvez compreendam, talvez sintam determinadas coisas que ouvem, que sentem, que pressentem. E isso lhes dê uma visão mais real, mais concreta e aumenta a sua fé, a sua crença, a sua certeza de que, de facto, o mundo espiritual intervém. É claro que é obrigatório. Não é obrigatório. Podem não assistir, mas podem assistir. Nada impede que de facto elas possam assistir. E mais, e aí com uma certa realidade, nós constatamos muitas vezes que as crianças vêm ao centro espírita com os pais depois de assistirem à violência no lar, depois de assistirem à altercação permanente, a discussões, a insultos, a práticas de violência psicológica ou violência espiritual. E, portanto, não é na casa espírita que elas vão ficar chocadas. Muitas vezes elas estão chocadas com aquilo que se passa no seu próprio lar, onde a mediunidade está em desequilíbrio, está em desarmonia, está absolutamente indisciplinada. E, portanto, não vamos agora trazer para o centro espírita os traumas que, a maior parte das vezes, eles trazem da casa espírita, do seu próprio lar. E na casa espírita, muitas vezes, veem como é possível controlar, como é possível educar, como é possível serenamente ouvir a comunicação do mundo espiritual. Agora, é verdade que estamos a falar na educação da casa espírita e nada melhor do que poder, de alguma forma, preparar-se especificamente para as crianças e para os jovens, essa comunicabilidade dos espíritos. Poderá preparar-se a reuniões específicas para os jovens, específicas para eles se perceberem de como é que funciona a questão da comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Então exige-se ao trabalhador espírita que esteja atento para, de facto, saber bem como e onde se torna mais necessária a sua presença. A presença do Consolador, seja em assistência social, seja em assistência espiritual. Agora estamos a falar no estudo sistematizado e, naturalmente, que no estudo sistematizado, pois é evidente que cada um deve procurar, ao saber, ao conhecer, deve procurar encontrar o melhor caminho para si próprio, na sua dedicação, na sua participação nas tarefas de espíritas da doutrina que abraçou. Vamos falar agora na assistência, estudo sistematizado, na assistência socioespiritual no lar. As visitas que nós podemos fazer na assistência socioespiritual no lar. E nós vamos ver, por exemplo, é muito raro, mas há alguns casos já, em que é estimulada a constituição de grupos de voluntários para poderem visitar os lares e participarem nos lares diversos de assistentes carenciados
de educação espiritual e também de auxílio material, de poder conduzir caravanas, grupos fraternos, grupos de fraternidade, as casas a apoiar, a assistir, socialmente carenciadas, as pessoas na área da pobreza, na área da miséria, muitas vezes moral. Então, vai sendo hoje conveniente formar, como exemplo, digamos assim, da ação, da atividade, formar caravanas de fraternidade, que vejam, que visitem esses lares, que ensinem a viver no lar, que ensinem a conduta no lar, sem quaisquer, digamos assim, ideias de superioridade, mas com aquela prática do amor e com a prática do bem. E nesta questão, evitar, por exemplo, que se desenvolvam ou se encadeiem trabalhos mediúnicos durante as visitas. Há necessidade de levar imperceptivelmente a presença do mundo espiritual, mas naturalmente sem que haja essa ideia de haver trabalho mediúnico nas visitas que se fazem. Embora, naturalmente, se ocorrerem manifestações mediúnicas numa dessas visitas, que os trabalhadores saibam como resolver os problemas, como orientar as questões. E, portanto, há fundamentalidade em saber como orientar essas visitas, como orientar a participação das pessoas nestas, digamos assim, nestas caravanas de fraternidade. Ora, as caravanas de fraternidade representam uma atividade junto das famílias carenciadas. E, portanto, não é só o conforto material, mas é fundamentalmente também ir progressivamente na direção do conforto espiritual, do consolo. E, portanto, há necessidade de ter em presença que o Consolador, que é o Espiritismo, deve procurar levar a esclarecer todas as coisas. Há, de facto, grandes carências materiais. Muitas vezes, carência de mão, de trabalho, para arrumar as casas, para limpar as casas, para organizar as casas, os lares que se visitam. E é neste particular que nós também devemos ter uma participação. Nada obsta a que as caravanas, ao visitarem esses lares, possam ajudar a arranjar a casa, a arrumar a casa, a ensinar a arrumar a casa, que tantas vezes não sabem. E, portanto, esta é uma atividade que é muito importante, que é fundamental. Agora, poderá haver necessidade extrema nessas visitas levar a cabo sessões mediúnicas? Sem dúvida que pode. E nós não podemos agora dizer assim, muito bem, agora vá ao centro espírita para ser tratado. Há situações de emergência e só nesta situação de emergência é que nós podemos, digamos assim, levar a cabo alguma ajuda espiritual através do passe, através do envolvimento, da oração coletiva. Se evidentemente houver alguma necessidade de alguma manifestação, por que não? Por que não haver um sentido de fazer uma libertação de urgência, de emergência? Então, é raro, deve ser reduzido ao mínimo. A regra deve ser não haver trabalhos mediúnicos, mas, como toda a regra, tem uma exceção. Pode acontecer que haja necessidade de fazer, levar a cabo uma exceção e ajudar. Qual o comportamento que se sugere durante as visitas nessas caravanas da fraternidade? Ora, durante as visitas, os trabalhadores deverão levar o diálogo progressivamente em direção ao cristianismo e à solidariedade espiritual. Muitas vezes não é aconselhável, porque as casas que se visitam não são casas de espíritas, não são famílias espíritas, mas nada obsta a que se leve a solidariedade cristã, aquilo que Jesus ensinou, e que a maior parte das pessoas, no caso concreto em Portugal, são cristãs, são de raiz cristã, de raiz católica, ou outras religiões de raiz cristã, e portanto nada melhor do que falar de Jesus, falar do Evangelho, falar das orientações que Jesus deixou, e portanto ir progressivamente e com muita cautela, enfim, se sabia que tal, orientando o esclarecimento na direção daquilo que a doutrina espírita nos ensina, nos põe à disposição. Então, a organização destas social é necessariamente a consequência de uma vivência anterior pelas religiões, pelas instituições tradicionais, mas há necessidade de progressivamente nós nos aproximarmos daquilo que é a organização espiritual, onde há organização, onde há disciplina, onde há de facto uma projeção de conduta no sentido de nos orientar mais para a vida espiritual. Então a Terra é de facto um grande educandário, é uma grande escola de educação em que se deve procurar
buscar o conhecimento, a sabedoria espiritual e, naturalmente, levar aqueles que habitamos a perceber melhor a mensagem de Jesus, a perceber melhor a mensagem do mundo espiritual. Então, a Terra é para nós um manancial de oportunidades, pois que observando e trabalhando, aprenderemos a educação espiritual, também colaboraremos na transformação de mentalidades, que é aquilo que está agora em jogo. E, naturalmente, ao mudarmos as mentalidades, certamente que estaremos na rota do amor. Alguém dizia que sem se corrigir o homem, sem se aperfeiçoar o homem, não é possível aperfeiçoar a Terra. Quando o homem estiver corrigido, estiver, digamos assim, modificado, transformado, a Terra se transformará. Enquanto o homem não se transformar, não chega, são só palavras, e palavras levam-os ao vento. Então nós estamos a chegar ao mundo da regeneração, nós estamos a chamar ao patamar da grande regeneração. E, portanto, temos que perceber que a Terra não é um mundo de pátrias, de nações, todos somos espíritos, criação do mesmo Deus, e, portanto, naturalmente que as fronteiras se romperão e que, naturalmente, seremos todos irmãos, bem entendido, como Jesus falou, a meta a atingir será a fraternidade, será todos irmãos, e, portanto, todas as famílias terão a ver umas com as outras. Nós vamos encontrar, seguramente, elementos muito, digamos assim, muito próximos de nós, nas antípodas, do outro lado da Terra, mas como espíritos, como lá espaço não nos oferece resistência, nós encontraremos de acordo com a nossa evolução. E, portanto, as nações que hoje vivem determinadas situações culturais, naturalmente que irão esbatendo-as e nós vamos aproximando a nossa conduta, o nosso comportamento, os nossos conhecimentos, as nossas vibrações e, portanto, naturalmente se dirimirão as diferenças, se neutralizarão essas diferenças de reencarnação para reencarnação, e nós sabemos que tanto podemos estar deste lado como podemos estar do outro lado da Terra, e, portanto, tudo isso vai sendo cada vez mais importante na nossa transformação. Então, aquilo que hoje nos marca é a ignorância sobre as coisas do mundo espiritual e o apego às coisas materiais. Então, há necessidade que nós sejamos capazes de grandes transformações, de grandes modificações, imprimindo na nossa ação, à nossa atividade, uma positividade, uma orientação elevada, espiritualmente falando, de exemplos, de modificação interior, de transformação moral, para que, de facto, a sociedade possa ir progressivamente conhecendo melhor aquilo que é a mensagem do mundo espiritual. Então, eu diria que, numa síntese final, que o nosso curso básico se destinou fundamentalmente a preparar as pessoas para terem ou poderem dirimir as coisas no sentido correto do termo, no sentido, digamos assim, do conhecimento, do melhor conhecimento da vida espiritual. E nesta girândola final, eu dizia a todos os nossos acompanhantes neste curso básico que, ao chegarmos ao fim, tivemos em mente dar uma abrangência maior sobre a doutrina espírita. Não era a nossa intenção, não é a nossa intenção fazer prosélitos, fazer seguidores, mas tão somente dar uma visão abrangente daquilo que é a cultura espírita, daquilo que deve ser a atividade da instituição espírita. E, portanto, nós somos todos seres humanos e, naturalmente, ainda não somos exemplos do Cristo, ainda não nos conseguimos tornar espelhos onde se reflita a sua bendita imagem. E, portanto, estamos numa luta, estamos numa transformação, estamos numa modificação. E estamos conscientes que procuramos transmitir a todos vocês os conhecimentos necessários para que possa aderir a esta grande família que procura a todo o tempo reerguer a Igreja da Humildade. Julgamos que pode agora decidir por se juntar a nós no trabalho do amor ou de continuar buscando conhecer mais e decidir no futuro. Desejamos que Deus a todos os abençoe e também que Jesus nos inspire a tomar uma decisão na nossa vida. Gostamos muito de ter estado estes meses consigo. Muita paz e muitas felicidades para todos.